Olá, tolkienistas! Hoje eu vou fazer um vídeo simples, bem curtinho, mas muito especial para mim. Não tem ligação direta com Tolkien. De vez em quando eu gosto de falar de outros autores aqui que têm alguma relação com fantasia ou assuntos correlatos a Tolkien, como cultura celta, estudos medievais, filologia. E hoje eu vou falar na verdade é um livro que eu já fiz propaganda aqui. Fiz até entrevista com a autora, porque é uma grande amiga minha. E eu tenho um xodó muito grande por esse livro, porque eu acompanhei ele desde quando ele era bebezinho. Eu conheço a Bella já faz uns 8 anos. Acho que deve ter sido 2012, se não me engano. Eu realmente não lembro direito, porque a gente se conheceu num grupo de pesquisas lá na USP. E ela, na verdade, ela trabalha nesse livro desde antes, desde 2011. E ela lançou o ano passado, em 2019. Então foi 8 anos aí de produção desse livro. E eu acompanhei desde o começo, como eu falei. Eu fiz algumas revisões, acho que umas 3 revisões. E eu acompanhei então o desenvolvimento do livro, né? Ele foi ganhando corpo, ele foi ficando mais maduro, ele foi ficando mais rico. A Bella, ela é muito empenhada nessa questão aí de ser escritora. Ela foi até para a Islândia estudar. Ela gosta muito de fantasia, é super fã de Michael Ende, do História Sem Fim. Enfim, é muito importante esse livro para mim. Acho que é um livro muito bom para a categoria. Mais para voltar... Assim, eu não gosto de falar qual é o público, porque eu acho que histórias boas servem para todas as idades. Mas eu diria que é mais ou menos para as pessoas de 10, 12 anos, ou um pouquinho mais velhos, até uns 14 anos, ler bem esse livro. Mas nós adultos também podemos nos divertir bastante. Eu gosto bastante também porque a capa e algumas ilustrações, as primeiras ilustrações, são feitas também por uma grande amiga minha, eu sou muito fã, que é a Marina Faria. Então, mas eu acho muito bonito os desenhos da Marina, eu conheço também ela há muitos anos e eu sou super fã dessa ilustradora, né? É uma amiga muito querida. A Isabela, ela ofereceu para as 2 filhas, ou seja, ela tem 2 filhas bebês pequenas. É mais um ponto para eu admirar, porque a gente sabe, quando a gente é mãe, como que é difícil a gente batalhar pelas coisas, né? Mas, na verdade, as crianças não são um obstáculo coisíssima nenhuma, elas são inspiração pra gente. Bom, A Viagem de Meteores, de Isabela Lotufo. Primeiro, eu acho muito legal que ela agradece a muitas pessoas que ajudaram ela. Tem o meu nome aqui, eu fico muito honrada. Mas não é nem por isso, assim, pessoas, o Departamento de Escrita Criativa da Universidade de Toronto e Oxford, enfim, ela é uma pessoa estudiosa mesmo, não só sobre os assuntos que ela vai abordar quando ela está escrevendo, se ela quer descrever, sei lá, um relevo, ela vai estudar sobre aquilo, sobre um animal também, ela vai estudar sobre aquilo, mas sobre a arte da escrita, né? Ela estuda bastante, é uma estudiosa, é uma inspiração para mim. Eu acho que, assim, quando a gente estuda Tolkien, a gente fica um pouco intimidado, né? Se a gente tem vontade de escrever ficção, eu tenho. E a gente tem que entender que Tolkien é Tolkien, é outro assunto que eu queria abordar aqui. A gente fez recentemente um texto no site, quem fez foi a Beatriz Masson, e ela fez mestrado sobre Harry Potter na USP, e ela fica um pouco chateada quando as pessoas comparam a J.K. com Tolkien, porque ela sabe, como uma estudiosa, que a J.K. Rowling tem Tolkien como um mestre. E ela nunca quis ser um Tolkien. A história dela de vida dela é completamente da de Tolkien, ela não tem essa pretensão, ela quer ser ela mesma, né? E ela reconhece que Tolkien é um grande mestre da fantasia moderna. Então, acho que é uma maneira também, esse vídeo serve também para encorajar as pessoas que querem escrever e escrever fantasia, ou não escrever fantasia, mas conhece bem Tolkien, às vezes fica um pouco travado. Claro que a gente tem que tomar ele como inspiração, muitas vezes, se for fantasia especialmente, para fazer bem feito, claro, mas ninguém, eu acho que as pessoas que têm um mínimo de bom senso não têm essa pretensão, né? O tem como mestre e quer ser você mesmo, né? Aqui ela coloca, não é nenhuma epígrafe, porque é um texto bem grande, epígrafe geralmente é só uma frase, mas ela coloca um texto do Michael Ende, da História Sem Fim. Falando nisso, né, falando de Tolkien, a Bella conhece, até que para quem estuda bastante
fantasia, ela conhece bem pouco o Tolkien, o que eu acho bem interessante, porque ela é bastante autêntica, né? Mas, indiretamente, a gente sempre tem um pouquinho aí acho que não sei, ter uma influência meio polêmico, mas a gente tem um pouquinho aí, mesmo quem nunca leu, nem nunca assistiu os filmes, tem ele como referência indiretamente por outros autores, outras obras, né? Mas ela colocou assim, o grande mestre da Bella é o Michael Ende, da História Sem Fim, né? E aí ela vai falar dos dragões da sorte. Os dragões da sorte, ela não, o Michael, né? Os dragões da sorte, pelo contrário, são criaturas do ar e do bom tempo, de uma alegria incontida, e apesar do seu colossal tamanho, são leves como uma nuvenzinha de verão. Acho muito legal, porque aqui ele vai contrapondo, né, os dragões vulgares, que se assemelham a serpentes monstruosas, aos dragões da sorte. Então também tem aí uma especificidade, né, no mundo do Michael Ende. Bom, a história da Viagem de Meteores, ela é uma história que conta de uma menina que mora em Domus, é um país, e ela precisa fazer uma viagem como todos os alunos que atingem a idade dela, né? Aos 13 anos eles têm que fazer uma viagem por Domus e vai atravessar os continentes. Tem o continente de artes, de natureza, invisível, astromagia e paz. Daí, logo depois que a gente vê esse sumário, a gente tem a apresentação da Ana Miranda, que é uma romancista muito importante no nosso país. E ela escreve muito bem. Para quem não gosta de spoilers, vai pegar alguns spoilers aqui, o que eu acho muito legal, porque prova que o gênero fantasia não é muito aquele gênero que você depende muito de saber o final, né? O spoiler não é bem spoiler, ele não estraga a história se você souber o final, algum pormenor, porque a graça da fantasia está no percurso mesmo, né? Então, aí, mas para quem odeia mesmo assim, tá apegado aí o gênero da tragédia, pula então a apresentação da Ana Miranda e lê depois. Se bem que o Tolkien sempre foi a favor de ler depois qualquer comentário para você, mas não por você fugir do spoiler, mas para você aproveitar mais a leitura sem nenhuma outra voz, né? Contemplar mais a leitura como arte e depois você lê. Aqui ela traz um mapa, o mapa quem fez foi a Marina, mas quem criou foi a própria autora, Isabela Lotufo, e a Marina redesenhou. E é muito legal, porque eu me lembrei, né, o Tolkien dizia, né, se você for começar uma história, comece com um mapa, porque depois você não vai conseguir se encontrar espacialmente na história. Então já começa pelo mapa. E aí a Isabela tem um mapa de Domus, né, dos continentes e tal. E a Ana Miranda diz na apresentação, né, o mapa de Domus, de certa forma, é meio ruim você fazer essa comparação obra e autor, mas conhecendo a Marina, eu concordo com a Ana, né? A Marina não, a Isabela, eu concordo com a Ana. O mapa de Domus é um pouquinho o mapa da mente da própria Isabela. E uma coisa legal é que a Meteores, ela está escrevendo uma carta para o mestre Ágatos, né? Que é um animal fantástico, não vou estragar muito, não vou dar spoiler, mas ele tá aqui nesse cartaz, né, que vem com o livro. Ele é como se fosse um mentor dela, né, um mestre mesmo. Então ela tá escrevendo para ele como que foi a aventura dela por Domus. E aqui, ó, é uma letrinha estilizada que a Marina, a ilustradora, fez para fazer a letrinha da Meteores, que é a nossa protagonista. E ela mora em Artes, na região de arquitetura. Enfim, então cada comecinho do livro, cada comecinho dos subcapítulos, vamos dizer assim, que tem os capítulos principais dos continentes, né? E as partes, subdivisões desses capítulos. Nem todos, mas sempre ela vai, olha, querido Ágatos, você se lembra, pra gente lembrar que ela tá escrevendo pro Ágatos, né? Uma outra coisa que eu assinalei aqui são os desenhos, agora não da Marina, mas da própria Meteores, quer dizer, quem fez foi a Isabela Lotufo, mas como se fosse a Meteores. São desenhos muito primários, são até infantis mesmo, são desenhos que não são bonitos, mas eles são muito interessantes, porque eles têm uma personalidade muito grande, né? Mas assim, são palitos, né? São expressões estáticas,
Mas tem a sua vantagem, porque em se tratando de fantasia, a gente não quer entregar muito como que é a imagem. A gente dá mais espaço para a imaginação do leitor completar essas imagens com as palavras. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar. É um livro muito gostoso de ler, né? A Meteores tem 13 anos, então atende mais ou menos esse público mesmo, um pouco menos, um pouquinho mais. E eu super indico. E vão entrar aqui outros autores, outras áreas do saber que tem alguma relação com fantasia, mas principalmente sempre J.R.R. Tolkien. Aproveitando, não sei se todo mundo que acompanha aqui conhece um pouquinho a minha trajetória, mas eu faço doutorado na Universidade de São Paulo, eu estudo a literatura de J.R.R. Tolkien. Vou trazer mais coisas aqui sobre as iniciativas que a gente está fazendo na universidade. Tem muita coisa boa que vai acontecer esse ano, não só na USP, no Mackenzie, em outras universidades. Eu fiz mestrado também sobre Tolkien, lancei um livro com base nesse mestrado chamado Amizade no Senhor dos Anéis. Então sim, sempre Tolkien vai ser o mais importante para nós, mas eu gosto muito de conhecer também outros autores e falar de outros assuntos correlatos, então eles vão aparecer por aqui. Fevereiro está acabando, passou como um raio, ao contrário de janeiro. E não se esqueçam de ir anotando sobre as coisas que vocês estão fazendo em relação a Tolkien. Aí sim, é só a Tolkien para o nosso anuário de Tolkien no final do ano. Não esquece, todo mês eu vou lembrar vocês. Beijo, tchau!